estimados, estamos de volta. O professor Djalma Cremonese e o canal da Política em Tempo Real. Interior do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria, 380 quilômetros de Porto Alegre, região central. E o estado apresenta-se aqui, depois de uma garoa ontem, domingo, em declínio de temperatura. Estamos aí em torno de 9 a 10 graus, e a madrugada chega a 2, e no amanhecer vamos a 0 graus, a 1 grau, estava olhando há pouco. 2, 3 dias teremos ainda essa temperatura, assim, depois aumenta gradativamente. E hoje nós vamos voltar a falar com o nosso amigo já, o Reinaldo Antônio de Carvalho, que ele tem formação na área da saúde. Ele é doutorando também em Educação e Saúde pela Unifesp São Paulo, né? E ele tem nos falado temas pertinentes sobre... E hoje nós vamos tratar aqui de saúde mental, que nesse momento está todo mundo preocupado, em um certo sentido, não tanto com saúde, pandemia e educação. Mas antes, Reinaldo, eu queria te fazer uma provocação assim, fora da pauta. Hoje é Dia Internacional do Rock. Qual é o tipo de música que você curte? Se você tem alguma banda específica que você, anos 70, 80, que te influenciou, que você escutou muito? Vamos começar por aí. Eu gosto... Bom, uma ótima pergunta, porque eu falo que na vida tudo que você carrega te influencia. E eu até falo para os meus alunos que o conceito, né, a avaliação, o conceito da avaliação que eu atribuo para ele depende, inclusive, do estilo musical que ele gosta. Ah, que legal! Eu falo, ó, se você Qual a nota que você sertanejo universitário, 0. Sertanejo universitário é 0, com certeza. Mas aí o que te influenciou mais de grupo? De rock? Gosto muito das bandas de rock dos anos 80, dos anos 90. Gosto muito do U2, gosto muito do R.E.M., gosto muito do Queen, né? Então são bem músicas dos anos 90, assim, dos anos 80, que é o meu estilo preferido. E agora, acho que nos últimos tempos aí, seguindo essa linha, né, mais de um rock que já não é mais tão rock, é um rock pop, né, mas que também tem me agradado bastante, mas sempre gostei do rock, não descarto a possibilidade de ouvir uma boa música. Como sou um pouquinho mais antigo, assim, eu sou do Pink Floyd, assim, né, Pink sabe? Floyd, Quem curte Pink Floyd, ele tá... Às vezes eu falava para meus alunos assim, quem curte Pink Floyd está um pouco acima da média, né? Eu falo... E um amigo meu uma vez dizia assim, pois é, eu tinha uma namorada uma vez que ela falava, e ele disse, ela me deixou, e ela dizia assim, minha vida se resume no álbum duplo do Pink Floyd, né? E ele não entendeu, né? Depois que ele foi que tinha perdido a mina, ele entendeu que a menina era muito cabeça, muito, muito legal, né? Minha vida se resume no álbum duplo do Pink Floyd. Boa! Mas eu gosto muito também de orquestras, assim, bem interessante, né? Eu nasci no interior, muito para fora, filho de pequenos agricultores, e eu tinha meu irmão mais velho que vinha, ele é padre até hoje, ele vinha de Porto Alegre, e tinha um rádio muito antigo, e ele, nas férias, ele escutava Guaíba FM, Guaíba M, e tinha um instrumental ao meio-dia. E a partir dos 7, 8 anos, eu comecei a ouvir um instrumental tipo Frank Purcell, Como Olhar, Antônio Ventura, 101 Cordas, orquestras assim, Romântico de Cuba, que é brasileira, né? A antiga Orquestra Tabajara. Então, eu tenho uma percepção até que atrás, tem uns vinis aqui muito antigos, né? Que é interessante que eu peguei um gosto musical pelas orquestras, influenciado pelo meu irmão mais velho. Sim, com certeza. Eu também tenho. Acho que a minha influência de rock vem da minha irmã mais velha, que gostava, então foi meio que foi passando, até porque eu também nasci no interior de São Paulo, e aqui fui criado em meios a cavalos, vacas e rodeios, e eu nunca gostei desse universo, assim. Para mim era... Terrível. Não era minha praia,
mas assim, muito relacionada ao rock, que teve mais próximo um pouquinho. Exatamente. É os bebês que estão abraçando, abanando lá, tranquilo. É minha filha. Deixa ela bem à vontade disso. Ela está participando. Participando. Então tá, então assim, ó, Reinaldo, nós vamos começar então aí, saúde mental. É possível, como é que tu está percebendo a saúde mental hoje, pelo menos assim no teu círculo de amizade familiar, depois você vai olhando um pouquinho, claro que os nossos contatos assim, interpessoais, eles foram um pouco, nesse sentido assim, não tão frequentes, né? Mas como é que tu percebes nesse momento de pandemia, como é que está a nossa saúde mental? Então, bom, aqui, né, além da universidade, eu também exerço a atividade de coordenador da rede de saúde mental do município de Votuporanga, onde eu faço a gestão aí de praticamente 4 serviços que atende uma população aí de mais de 100 mil habitantes. E apesar, né, de já ter sido, logo no início da pandemia, foi declarado que os equipamentos de saúde voltados para a saúde mental não seriam serviços de enfrentamento primário. Né? Assim, a gente não seria linha de frente do enfrentamento da pandemia, mas a gente, lá no começo, em março, nós ficamos bem disponíveis a dar suporte emocional para os profissionais de saúde. Então, assim, a percepção que eu tenho inicial da saúde mental da população brasileira, inicialmente na pandemia, teve uma relação principal com os profissionais de saúde. Então, e aí seria esse profissional de saúde linha de frente, né? Quem trabalha nas urgências, nas emergências, no SAMU, na UTI, no pronto-socorro, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, a princípio, a gente ficou escalonado, vamos dizer assim, a rede de saúde mental para poder dar suporte a esse profissional, né? E aí foi feito, acho que um trabalho, até porque acho que, de fato, né, se a gente for pensar na população geral, os profissionais de saúde foram os que ficaram inicialmente mais expostos, então o adoecimento mental, o sofrimento psíquico veio, né, de uma forma assim muito perturbadora, né, de profissionais que deixaram, aqui mesmo eu conheço médicos que deixaram de atuar porque fazia parte lá inicialmente daqueles critérios de grupo de risco, então não, teve que sair da rede, deixou de atender. Então, a princípio, acho que a saúde mental da população no início da pandemia estava mais direcionada aos profissionais de saúde, um cuidado maior com os profissionais de saúde. Depois veio assim os nossos serviços, vamos dizer assim, nos 2 primeiros meses teve uma procura muito baixa dos usuários, que daí as pessoas não procuravam, porque aí acho que entenderam mesmo a concepção do isolamento, então as pessoas não saíam de casa de jeito nenhum mesmo para ir ao serviço, né? E como na saúde mental a gente trabalha muito com o conceito de grupos, do atendimento coletivo, essa foi uma prática que a gente teve que, assim, abolir do nosso rito de trabalho e aí a gente ficou meio que atendendo só as emergências. Passado esses 60 primeiros dias, a gente começou a ter uma procura da população geral em relação às situações de emergências psiquiátricas que estavam relacionadas aí principalmente aos transtornos relacionados à ansiedade e aos transtornos relacionados ao humor. Então, a ansiedade, até porque, né, as pessoas sem sair de casa, mudança de rotina muito abruptamente, né? Crianças dentro de casa não indo para a escola, pessoas que tiveram que se reinventar para trabalhar em casa, né? A escola dentro de casa, e aí veio, né, essa loucura toda, né, de ter um cuidado, né, de tudo que vem de fora tem que lavar, e aí quem já tem um clusterzinho, né, pertence aí mais ao espectro da ansiedade, com tudo isso, só, né, ficou mais ansioso ainda. Então, aí as emergências que a gente começou a atender, né, no sentido dos serviços de saúde mental, estavam relacionadas às questões da ansiedade. Pessoas muito ansiosas, muita gente procurava serviço de saúde, pronto-socorro com falta de ar, né? E assim, só que chegava lá, essa falta de ar era descartada dentro das síndromes respiratórias, e aí falava, isso aí é você tá ansioso, né? Então,
começou a ter uma procura maior dos serviços por conta da ansiedade aumentada, né? Assim, e por medo, muita gente tinha medo, muita gente tinha pavor. Uma coisa que também observou-se aí, né, pensando na saúde mental da população geral, foram os rituais de limpeza. Então, para quem já tinha também algo, né, dentro aí do comportamento compulsivo, né, das limpezas, né, vamos pensar no transtorno obsessivo compulsivo, alguém que já era um pouco mais paranoico com limpeza, com essa situação da Covid-19, isso exacerbou em muita gente. Né? Então, aí a gente começou a observar que a ansiedade foi o transtorno de maior prevalência nesse período. Né? E aí agora, mudando um pouquinho, né, já aí de 90, 100 dias para cá, o que a gente observa é muita procura relacionada à tristeza. Né? Porque daí tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que está vulnerável socialmente, teve muita gente que foi dispensado da atividade, então muita gente, né, pegando aqui o gancho dos professores, né, assim, a escola paralisou e aí o professor teve que se reinventar, ter que dar aula de casa, como é que é dar aula de casa, e aí a gente começou também a ver que essa população aí, né, professores, tá adoecendo bastante relacionada à saúde mental por conta do que a gente está vivendo na pandemia. Reinaldo, fala uma questão que é muito interessante, a questão da ansiedade, né? Como ela é importante, está me ouvindo bem, né? Ansiedade, né? Tu sabes que na minha vida pessoal, um pequeno relato, assim, eu, dos 25 aos 30, aos 40 anos, sabe, é o período mais de tentativa de estabilidade profissional. Então, eu passei por isso, assim, tipo, trabalhar 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, uma vida acadêmica muito dura no aspecto de graduação, de especialização, depois mestrado, 2, 3 anos, e o doutorado, 4 anos de estudo. Depois, eu estudei muito para concurso público, e chegou num momento assim que eu tive um pico de ansiedade, que todos aqueles sintomas, na verdade, que nós chamamos quase de síndrome de pânico, né? Que é suador, sudorese, ânsia de vômito, dor no peito, uma sensação horrível de morte, especificamente. Assim, eu pensei, bom, estou chegando ao fim da vida, de repente está dando um parto, né? E isso me fez imediatamente a minha família assim, se preocupar e levar para o atendimento, e foi constatado exatamente, cardiologicamente, não tinha, foi feito eletro, foi feito tipo assim, ressonância, tudo para ver se, e graças, né, mas isso é uma consequência de um acúmulo de atividade, de hiperativismo, de cansaço físico e mental. O corpo chegou um momento que ele deu um aviso, né, mentalmente, olha, tu está mal, né? E eu acho que nesses momentos agora, a tendência é esses picos de ansiedade, eles acontecerem com maior frequência, né? Você pensa que está doente. Então, quando eu estava em crise, as crises de pânico, elas são assim, terríveis, né? Qualquer manchinha que tem no rosto, isso aqui pode ser um câncer. Eu tô morrendo, eu não saio mais de casa. Então, eu acho que é muito sintomático essa dimensão, principalmente agora para quem já tem um problema de ansiedade, né? Sim, eu acho que a população geral, né, professor, já vinha num ritmo, né, assim, de muitas atividades, né, o brasileiro ele tem essas características, né, eu tenho 2 vínculos de trabalho, faço um bico ali, faço outro ali, sem tirar a especificidade de nós latinos, que gostamos de estar junto o tempo inteiro, né, de abraço, de contato, e aí de repente num desdobramento aí muito rápido, né? Assim, olha, agora é todo mundo isolado, agora todo mundo tem que se reinventar, agora mudança de rotina para todo mundo, e como que vai ser isso, né? E aí acho que para quem já tem uma predisposição aí para dentro do espectro ansiedade, isso veio como um torpedo, assim, ó, bum, agora você vai, né? E aí, consequentemente, todos os agravos que antes o indivíduo tinha lá um quadro de ansiedade generalizada, mas ele dava conta de lidar com isso no dia a dia, com essa história da pandemia ele não deu mais conta. Né? Então eu acho que a gente viveu aí
inicialmente a pandemia, esses quadros exacerbados da ansiedade por conta dessa mudança muito aguda, né, da rotina de todo mundo, mexeu com todo mundo, né? Se a gente for pensar aí nas escolas, se a gente for pensar no comércio, né? Assim, o que a gente já atendeu de gente que trabalha no comércio, né? E que agora não está conseguindo trabalhar porque não tem medo de ir para o trabalho, não quero ir para o meu trabalho. Muitos E profissionais também medo, de repente, do próprio desemprego, de repente, né? Essa instabilidade Exato. gera, é muito, muito preocupante, né? Muito, muito. E aí depois, agora, acho que depois veio aí a tristeza, né? Então acho que a gente tem aí aumentado, e não que eu tenha observado na prática clínica muitos casos recorrentes de depressão, mas o divisor de água para mim foi as notificações de tentativas de suicídio. Né? Porque dentro dos agravos psiquiátricos, existe apenas um que é notificado compulsoriamente, que obrigatoriamente, se o médico atende uma tentativa de suicídio, ele tem que notificar. Isso vai para a vigilância epidemiológica, né? E aí a vigilância epidemiológica, na verdade, é um retrato, né? É como se fosse um raio-x dos agravos que acontecem na população brasileira, para daí ser estruturados os programas de saúde. Né? Então a gente vem aí já há uns anos contabilizando essa recorrência do indivíduo vítima de tentativa de suicídio no Brasil, até para a gente pensar dentro da saúde mental, quais são os programas que possam atender esse indivíduo. E nesses últimos meses aí com a pandemia, observou-se um registro aumentado das tentativas de suicídio. Né? Assim, e eu acho que daí isso tem muita relação com o desespero, tem muita relação com potencialidades de um humor que já era deprimido, potencialidades de uma ansiedade que virou um pânico, né? Então, as tentativas de suicídio é algo que, para mim, neste último mês, na verdade, porque aqui no território onde eu estou, todas as notificações realizadas nos serviços de urgência e emergência vêm para mim. Então, eu que recebo lá, e já fiz trabalho em relação a isso, já fiz publicação em relação a isso. Então, daí a gente faz lá um trabalho de busca ativa dessa população, né? E tenta ofertar um suporte aí psiquiátrico ou psicológico, depende do caso. Né? Eu criei aqui na universidade um ambulatório onde eu atendo as vítimas de tentativa de suicídio com os alunos de medicina. Então, até para desmistificar o suicídio para o aluno, porque às vezes ele nem sabe fica muito aquela coisa do senso comum, né? Fez isso só para chamar atenção. Né? E eu falo, olha, a gente quando quer chamar a atenção de alguém, a gente faz um striptease, a gente faz uma comida boa, você não tenta contra a tua vida, como forma de chamar a atenção, né? Então, eu acho que... E atinge todas as idades, Reinaldo, assim, especificamente, pessoal de 30, 40 anos, juventude também... Atinge todas as idades, em especial nos últimos meses aí, o que eu tenho observado, professor, é um crescente número de registros de tentativa de suicídio na adolescência, e aí quando a gente olha para o perfil clássico, né, do indivíduo que engrossa a estatística por suicídio, é o homem branco, sem relações estáveis, sem emprego, sem fator de proteção, sem religião, e por que o homem acaba tendo... As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais do que as mulheres, né? Assim, porque o homem ele usa o método de violência, a mulher elas tentam mais numa proporção de 4 para 1 homem, mas o método que as mulheres escolhem, né, está mais relacionado com ingesta medicamentosa, né, não tem tanto violência. O homem, quando ele escolhe arma, ele escolhe forca, ele joga a moto na frente do caminhão, então por isso que o homem está mais suscetível aos acontecimentos, né, que levam trágicos das tentativas. Então, mas as mulheres acabam tentando mais. Mas em especial aí, eu acho que esse perfil, né, e aí eu acho que isso tem a ver com a pandemia, porque perdeu o emprego, perdeu o relacionamento, teve que se reinventar, não está dando conta. E aí na adolescência também observei um aumento aí. Só que o adolescente ele tem um outro padrão que, na verdade, ele tenta, mas ele não tem claro que ele quer morrer, né? Assim, que é o que a gente chama de transferência da dor psíquica. Então, tá muito relacionado ao cutting, que é aquele padrão de
de automutilação, né, assim, principalmente em braço, em perna, que ele se corta, porque daí ele transfere a dor emocional para aquela dor física, né? Então paro de sentir a dor emocional e transfiro para a dor física. Né? Mas assim, tá dentro do que a gente chama de vítima de tentativa de suicídio. Né? Sim, Então, com certeza. E isso é muito preocupante que a gente não tem assim um tipo de política pública, né, diretamente ligada a isso, que possa na prefeitura ou no município mesmo, né, ambulatórios, né, que possam resolver e atender diretamente. Isso falha o Estado nesse aspecto, né, Rinaldo? sim, é uma falha grande ainda, professor. A gente não tem parametrizado no Sistema Único de Saúde um programa voltado para dar, né, para dar espaço para tratar esses indivíduos. Então, por isso que é um agravo ainda de notificação, porque a gente está no momento em que o sistema de saúde está se tentando aí ver esse fenômeno, né, como ele ocorre, por que ele ocorre, quais são as regiões do Brasil que isso ocorre com maior frequência, mas por incrível que pareça, mesmo esse evento, né, de agravo de saúde sendo de notificação compulsória, tem muitos territórios que não fazem a notificação, né, assim, que nem se dá ao luxo de dar atenção para isso, porque ainda fica muito aquela visão de senso comum, né, de, tá fazendo isso para chamar atenção, então não se tem essa preocupação. Então, eu falo que a ausência do equipamento público de saúde para a vítima de tentativa de suicídio ela é muito grande. Assim, ela depende ainda das iniciativas que estão dentro das universidades, da campanha do Setembro Amarelo, né? Parece que o suicídio só toma tônica no Brasil no mês de setembro, né? Que daí a gente, Setembro Amarelo é para falar do suicídio, e o resto do ano? É assim, quando é que a gente fala disso? Se fala, se não fala, né? Na verdade, a gente sabe que não é dito isso, né? Não é falado. Então, eu acho que a gente, em termos de saúde pública, ainda tem bem poucas ações voltadas para essa condição aí. E eu acho que, né, voltando aí na saúde mental de forma geral, mesmo a saúde mental não sendo aí um serviços de linha de frente para o enfrentamento da pandemia, mas eu acho que o que a gente tem de fazer de enfrentamento ainda dentro da pandemia, a parte da saúde mental está por vir, né? Assim, não veio ainda, né? Que eu falo que depois que passar tudo isso, né? Assim, o que vai sobrar, né? Assim, o que vai acontecer com a população, né? Assim, o quanto a gente está tendo que se reinventar, né? Para poder dar conta de uma rotina, para poder minimizar os problemas, né? E assim, e todo mundo tem essa condição, né? Social, emocional, física, financeira de se reinventar para poder enfrentar o que a gente vai ter aí para frente ainda, né? Que eu falo que eu estava lendo um artigo essa semana que fala da Itália, a relação que a população está fazendo o enfrentamento com o luto, né? Assim, o luto de quem perdeu alguém pelo Covid, né? Assim, que agora eles estão tendo que dar conta disso, porque para cada um óbito, 4 outras pessoas que ficaram tendem a sofrer emocionalmente, né? Assim, pensando num sofrimento maior, psiquicamente maior. Então, está lidando agora com a questão do luto. Como que a gente vai fazer o enfrentamento disso no Brasil com 73 mil mortos? Né? Assim, que sistema de saúde a gente tem para dar conta de lidar com o luto de 73 mil famílias até agora, né? Sendo que a gente ainda está no ápice da curva aí, né? Nem começamos a baixar, muito pelo contrário. Agora que no Brasil a gente começou a testagem em massa, agora que no Brasil a gente ainda vem registrando aí os maiores índices de contaminação diária, né? Então, assim, é muito mutante a questão do próprio vírus, né? Então, São Paulo já foi o epicentro, Manaus agora está aqui no Mato Grosso, né? Eu não sei se isso daqui a pouco está aí no Rio Grande do Sul. Então, isso vai tomando uma proporção muito ampla, e aí eu acho que as consequências relacionadas à saúde mental da população está por vir. Né? E aí eu trago aqui em especial atenção para as atividades voltadas à educação. Né? Se a gente for pensar desde a escola, do ciclo básico, aí, do ensino fundamental 1 até a universidade, como é que a gente vai
lidar com a saúde mental dos nossos alunos ou dos professores com esse distanciamento todo agora, né? O professor tendo que se reinventar, o aluno tendo que se reinventar. Muito se disse, né, no meio acadêmico se dizia muito, se levantava muito questionamento sobre as formações em EAD. Eu não sei como que isso aí é aí na Universidade do Rio Grande do Sul, mas aqui para a gente se questiona muito como se a formação em EAD tivesse uma menor qualidade, né, não fosse a mesma coisa, tal. E agora é o que a gente tem, né? Assim, agora a gente está tendo que formar o aluno pela plataforma. Eu mesmo fico sentado aqui no computador horas, né, dando aula, né, porque a atividade na graduação onde eu trabalho, né, aqui no Centro Universitário de Votuporanga, onde eu trabalho, continuou. Os encontros com os alunos eram, né, semanalmente, às vezes eu fazia até 3 a 4 vezes na semana. Não é a mesma coisa que estar junto, porque eu falo que dar aula por um tempo você desenvolve um feeling, né, que você sente o aluno, mesmo que ele não fala, você sente, você puxa ele para participar. Às vezes, né, o aluno faz cara de interrogação e a gente já entendeu que ele não entendeu o que você está falando, então eu vou dar um jeito de puxar esse novelo, enfim. E agora aqui, na plataforma, no computador, na internet, como é que você sente isso, né? Sem contar que muitas das vezes eu tenho a sensação que o aluno liga o computador, porque eles não ligam a câmera todas as vezes que você está dando aula, e acho que ele vai fazer outra coisa, e aí eu fico com a sensação de que eu tô dando aula para a mãe dele, sabe? Assim, acho que ficou muito... E aí a gente se sente uma impotência muito grande, e eu mesmo já tive vontade de desistir, né? Eu falei, cara, acho que não vai dar para mim, eu vou jogar a toalha molhada, que isso aqui não tá dando. Eu falei, não, pera, eu acho que a gente tem que se reinventar, porque eu não sei até quando vai durar isso, apesar de ter uma fala aí, em setembro, talvez a gente retome as atividades acadêmicas. Eu não acredito nisso de forma alguma, né? Assim, eu não consigo acreditar que em setembro a gente possa retomar aglomerações, uma sala de aula com 40 alunos. Eu acho que isso está distante da gente. E se contrapõe, né, Reinaldo, que agora há pouco nas redes sociais a gente estava visualizando São Paulo, governador, trabalhando com a possibilidade de voltar já nas universidades as aulas. Sim, mas é muito prematuro e é muito perigoso no momento ainda, como tu falas, de epicentro, que a curva ainda não declinou. Nós abrimos as universidades, né? É muito preocupante, é muito perigoso. E que tu falavas do novo jeito de se reinventar através da educação, eu particularmente eu sou um defensor da educação do ensino à distância. Eu trabalho desde 2011 em cursos aqui na universidade. Nós somos uma das pioneiras no Brasil, um sistema muito bom, é o sistema Moodle que a gente trabalha, plataformas, vídeos. Então eu sempre trabalhei e acredito hoje a Universidade Federal de Santa Maria ela está em cidades assim que nem a iniciativa privada, nenhuma EAD particular de Curitiba, São Paulo, está instalada. E lá nesses municípios recônditos, os grotões do Estado, está a Universidade Federal de Santa Maria com um turno de 60, 70 alunos, né? Então, é um exemplo de política pública. Claro, tem suas contradições, tem suas pontos negativos, questão da distância, mas a gente visita esses alunos uma vez no semestre, a gente dá aulas virtuais, a gente se coloca à disposição, e aulas presenciais também. Então, eu sou um eterno defensor do ensino à distância. Eu acho que o Estado é barato manter o professor online, uma bolsa irrisória, muito barato, e essas pessoas jamais pensaram em ter uma graduação. E hoje, na Universidade Federal que eu trabalho, que é o UFSM, das 69 universidades federais, nós somos uma das 7ª e 8ª universidades que não pararam no semestre. A gente está colocando, claro, que tem disciplinas que são mais experimentais e técnicas, né? Essas não conseguiram, mas nas áreas humanas e sociais, que é mais teorização,
a gente conseguiu chegar ao final do semestre tranquilamente, com poucos alunos que não tiveram acesso, né, e nós vamos recuperar exatamente para esses que não conseguiram. Né? Mas é uma possibilidade, claro, pensando numa questão bastante ideal desse aluno ter a possibilidade de ter um computador, de ter um telefone celular para poder acompanhar as aulas, que não é todo mundo que consegue, quem sabe uns 60% dos alunos. Então, nós temos que nos reinventar o Estado de mecanismos, políticas que façam com que o Enem seja, quem sabe, adiado, transferido para o ano que vem, porque grande parte dos alunos da rede estadual, eu, minha filha, tenho um colégio particular que as aulas estão sendo dadas de uma forma online. Tranquilo, tem condições, mas essa família que não tem condições desse filho ter acesso a uma internet de qualidade para pagar, então, alguns terão possibilidade de chegar e concluir o terceirão e fazer um Enem, né? Então, deve ser repensado isso a nível federal para que, quem sabe, esse ano vamos ficar por aí, no ano que vem recomeçar novamente, né? Já passou, baixou um pouco a poeira, não temos mais perigo, né? Então, vamos recomeçar novamente ano que vem, sem problema nenhum, né? Sim, então, eu também, eu concordo, professora, e eu acho que a gente tem que se reinventar mesmo, e inicialmente, talvez, a minha dificuldade com essa nova forma de ensino, agora falando como professor, né, veio muito por conta da carreira, né, eu sou profissional de saúde, dou aula em cursos de graduação de saúde, então para a gente é muito mais prático a questão, né, do aluno atender, e você discute e vê o paciente, né, e aí agora como é que a gente vai fazer isso? Então eu falo, neste sentido veio um incômodo grande, mas aí conversando com outros professores, assim, todo mundo se sentiu bem incomodado com essa prática, e a gente questionou bastante como que ficaria a formação, e aí é onde eu falo, e esses questionamentos, para mim, é que tem uma relação com o transtorno mental, né? Assim, porque isso, de certa forma, provocou uma mudança importante para os professores e também está provocando uma mudança importante para os alunos, né? Assim, alunos que a gente esperava aí o nosso vestibular de entrada aqui é no meio do ano. Então tinha aí previsto para o dia 31 de maio o vestibular, não teve. Agora a gente vai ter um processo seletivo pela nota do Enem, assim, e muito provavelmente a nota do Enem, por esse processo aqui na universidade, né, vai entrar bastante aluno, né, e aí, assim, a grande discussão que eu vejo daí, falando com alguns pais da cidade que procura, a gente sabe que eu estou aqui falando, mas como que vai ser? Meu filho vai se formar por EAD? Né? E assim, não, ele não vai se formar por EAD, é um momento que todo mundo está experimentando isso agora. Ah, mas eu não quero essa formação para o meu filho, tá? Mas não é uma questão de querer agora. E aí eu vejo que os adolescentes estão muito ansiosos com isso, né? Porque aquele momento de ir para a faculdade, chegar um momento, tô indo para a universidade, não tenho mais, porque a universidade agora é dentro da minha casa, é na plataforma, né? Assim, como é que ele e isso eu acho que também é um potencial gerador de quadros de ansiedade, de depressão. E eu vejo muito os meus alunos aqui do quarto ano, por exemplo, né, que está no meio, na metade do curso. E aí eles pegam, né, e falam, nossa, já estava indo para o internato e agora eu estou do terceiro e do quarto ano, né, que é os alunos que passam comigo na matriz curricular do PIESC. E aí eles falam, e agora? A gente não vai para o internato, a gente vai ficar aqui parado, né? Assim, porque o internato é prática. Como que ele vai para a prática com uma pandemia instalada no Brasil, né? Assim, onde a gente não tem a segurança de que ele não vai ser contaminado, de que ele não vá. Assim, eu até falo, se fosse a minha filha que tivesse nesse momento, eu ia falar para ela, tranca a matrícula agora. Eu acho que você não vai dar continuidade, porque eu não sei, né? Assim, eu acho que e aí isso gera uma insegurança, né? Isso gera obviamente uma ansiedade, uma tristeza que se a gente não tomar conta disso agora, isso vai se arrastar e pode virar um transtorno maior. Então, eu fico preocupado nesse sentido, né? Dos professores tendo que se adaptar e muitos colegas, né? Não estão conseguindo essa adaptação.
né? Assim, então, com muita dificuldade em até aceitar isso como uma forma de aprendizado. E eu falo que depois que a gente se acostuma, para mim tá ótimo. Assim, eu tô achando agora, lá no começo eu tive muita dificuldade, mas agora sentar aqui, agendar uma aula, né, disponibilizar material, tudo por aqui, para mim isso está sendo muito, foi difícil inicialmente, mas agora eu já me naturalizei e acho que até para minha proteção mesmo, eu prefiro estar aqui do que estar numa sala. Eu falo, não, agora não faz sentido algum a gente voltar para a sala de aula. Os alunos perguntam isso. E quando a gente vai voltar? Eu falo, olha, por enquanto, essa é a forma mais segura que a gente tem. Então eu vejo isso pelo lado do professor e vejo isso pelo lado do aluno, né? Que aí isso gera nele uma ansiedade, gera nele uma tristeza, e que se a gente não tomar conta disso, potencialmente isso vai se desenvolver num transtorno maior, né? Então, e esse é o risco que a gente corre com a educação atualmente, né? Assim, porque A gente tem que se colocar, né, Reinaldo, que não é uma vontade particular e individual de cada um de nós, né? Eu sim, acho que a gente tem, primeiro, por se conscientizar que o mundo está passando por mais de 7 bilhões de pessoas e, nesse momento, se recolhem, se protegem, os estados, não é uma vontade de um governador, nem do prefeito, muito menos do presidente da República, de querer tomar decisões contrárias àquilo que a Organização Mundial de Saúde toma, o mundo está se precavendo, se protegendo. Vai afetar a economia? Sim, a economia ela teve depressões históricas no decorrer do tempo. Né? Eu acho que nós vamos cair, todo mundo vai sentir. Quem de nós, de certa maneira, não perdeu dinheiro com uma aula a mais que tu irias dar, com um curso a mais, com, sei lá, de uma certa maneira, individualmente, nós estamos sofrendo, estamos sendo atingidos. O Estado, a Prefeitura, vai arrecadar menos, isso aí vai gerar todo um ciclo, aí hoje está dizendo de uma perda muito grande do PIB. Mas o importante é que a gente se mantenha como nação, como sociedade, se proteja e minimize as perdas o máximo possível. Ele falou mais de 70 e quantos? 73 mil. 73 mil mortos, de certa maneira, muitas pessoas perderam, estão em processo de luto, de tristeza. Nós temos que trabalhar nesse momento. Até minha filha diz, pai, eu queria ir para a aula, eu queria ir para o colégio, eu queria visitar, eu queria abraçar os meus. Filha, é o momento de a gente ser solidário também um com o outro, não é a vontade do pai, não é a vontade da mãe, não é a vontade do colégio, é uma conjuntura mundial que estamos enfrentando, e quem sabe vamos sair dessa e vamos nos acostumar e vamos dar um passo além e compreender esse momento, né? Exige sim de nós todo um certo esforço e uma certa solidariedade entre nós, né? Sim. Não, eu acho que muitas coisas a gente vai sair, né, além da solidariedade instalada nesse momento aí que a gente está vendo a todo momento, mas em especial eu vejo o nosso potencial adaptativo, né? A gente tem um potencial adaptativo absurdo, né? Eu falo que os professores, então, mais do que qualquer outra categoria profissional, é o que tem a maior capacidade de adaptação. Então, eu tenho essa expectativa de que a gente vai conseguir reinventar a educação aí pós-pandemia, mas com bastante delicadeza, por conta da capacidade adaptativa dos professores. Eu acho que isso para mim, fica bem claro. E outra coisa, né, que eu acho que tem que ser digno de nota aqui nesse momento é que justamente os dois, que aí acho que envolve uma questão política no Brasil, que é justamente os dois ministérios, né, de maior peso daquilo que a gente está discutindo hoje, que é a saúde e a educação, não tem um responsável legitimado para dar diretriz. Então, assim, eu falo que eu tô com o pé nos dois barcos. Eu tô com o pé na saúde e eu tô com o pé na educação. Então, assim, na saúde, a gente não tem um ministro, né? Assim, e ainda estamos fadados a um governo que ameaça romper com a Organização Mundial da Saúde. Nós vamos romper com a Organização Mundial de Saúde, né? Assim, onde a gente já viu que os países da Europa que fizeram à risca as orientações da OMS foram os países que saíram da pandemia com menor índice de vítimas, né? Assim, e aí a gente está vendo
a gente está vivendo num país que o nosso governo federal ameaça romper com a OMS e a gente não tem um ministro, né, da saúde para dar um direcionamento, para falar, olha, o enfrentamento é assim, vai ser assim. Não tem. E da educação, a gente não tem também, assim, um ministro da educação atualmente para falar, olha, essas vão ser as novas diretrizes, de se reunir com um grupo de pessoas da educação. Da educação, Reinaldo, da educação, a preocupação vira o seguinte, que a universidade é um âmbito de sexo liberado, que eu estou há 30 anos dando aula, nunca vi um cotovelo de uma mulher, nunca vi striptease, nunca vi sexo, nunca vi nada. Será que onde é que eu estava? Me deixaram fora. E a preocupação desses pastores, a preocupação de Damares, a preocupação desse militar do exército é exatamente essa. Como se a universidade fosse um âmbito de uma certa Sodoma e Gomorra, pelo amor de Deus. O Fábio Azevedo, querido, obrigado pela tua participação aqui, ele diz assim, com a chegada da pós-graduação, estricto senso, né, normatizada recentemente pela CAPES, creio ser necessário focar num público que hoje ainda não é alcançado, né, essa possibilidade agora de fazer mestrado e doutorado à distância também deve ser pensado, né? Em todos os casos, a educação básica, eu creio que precisamos amadurecer. Eu não conheço o que ele fala aqui. E-learning para prevenir as ansiedades e angústias dessa transição. Obrigado, Fábio, pela sua participação e por acompanhando o nosso bate-papo. Mas é por aí mesmo, né, Reinaldo? Sim. Então, o fato, assim, a gente só está no momento atual que a gente está do enfrentamento da pandemia, eu atribuo muita responsabilidade à falta de direcionamento mesmo, da gente não saber para onde recorrer, a gente não saber o que fazer nesse momento, né? Assim, a saúde não tem um ministro, a educação ficou aí esse entra e sai, e aí a gente tem que discutir coisas que são essenciais, né, para a população brasileira, e como é que a gente vai fazer essa discussão, como é que a gente vai fazer o enfrentamento e as novas adequações no modelo, né, tanto para a saúde como para a educação. O que isso traz de insegurança para os profissionais, né? Então eu falo que o profissional da saúde e da educação, neste momento da pandemia, está muito inseguro. Inseguro porque, assim, eu dou aula num colégio, vamos pegar aí quem dá aula num colégio particular, né, privado, estão sendo dispensados das atividades, porque os pais estão tirando os alunos da escola, porque muito pai não concorda com esse formato de escola online, né, e aí aqui mesmo, na sala da minha filha, eu estou falando agora como pai, né, teve um monte de pais que tiraram os filhos da escola e falar, eu não vou pagar porque não está tendo aula. Cara, como não está tendo aula? Seu filho está tendo aula. Não, mas isso não é aula. Eu escutei isso de um pai. Isso não é aula. Eu falei, cara, assim, você já deu uma aula na vida, né? Pensei, né? Falei, porque ficou muito fácil para o professor. Eu falei, não ficou muito fácil para o professor, ficou muito difícil. Né? Assim, tá muito mais difícil agora, porque assim, quantas vezes eu fui para a sala de aula sem você preparar um conteúdo, porque você trabalha ali com situações que emergem ali, e você pega daquilo e transforma. Aqui pela plataforma, esse distanciamento, não tem como você fazer isso. Então requer muito mais preparo do professor, né? Assim, muito mais habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas para você dizer que isso não é uma aula, né? Então eu acho que a população também meio que desqualifica o papel do professor no sentido da pandemia aí, porque tá fácil a vida de professor agora. Eu já escutei isso. Tá fácil a vida de professor agora, porque você tá na sua casa. Eu falei, amigo, se você soubesse o quanto é fácil agendar uma aula numa plataforma e você ali fazer o seu conteúdo rodar e essa informação chegar para o seu aluno e ele entender e você abrir um espaço para discutir. Você não sabe, é muito mais fácil eu estar dentro de uma sala, né? Assim, é muito mais difícil eu estar aqui na plataforma dando aula pela internet, você não tem noção do que você está falando, né? Então eu acho que... pode falar, professor.
Pode completar, pode completar. Não, aí eu acho que isso gera essa angústia no professor, né? Essa ansiedade. Tipo, nossa, e eu tô falando agora de experiência própria. Para mim, no começo foi muito difícil. Eu não dormi, né? As noites que antecederam aí o começo das aulas online, eu não dormia, porque eu falava, nossa, e agora como vai ser? Eu ficava preocupado, acordava de madrugada, ia dar uma volta na rua para. Teve noites até que eu achei que eu estava com falta de ar, falei, pronto, agora é Covid também. Aí eu falei, não, eu tô ansioso, né? Assim, eu já sou ansioso por natureza, e aí, né? O Fábio diz assim, ó, muitas vezes usando os nossos próprios equipamentos, né? O professor tem que pagar uma boa internet, menos de R$ 120, tu não paga uma boa internet. Sim. Ter um celular, né, de qualidade, ter um notebook, um computador de qualidade, então exige muito do professor. Isso que eu falo muitas vezes, nem nós, professores, conseguimos pagar um equipamento de qualidade, uma internet boa, que rode, sem trabalho, né? Então é terrível. Reinaldo, querido, muito obrigado novamente pela tua participação. Eu conto contigo sempre nas segundas-feiras. Aí, se você tiver um tempinho, fala com o professor Reinaldo, ele é enfermeiro, ele é doutorando no UNICEF, ele está sempre nos informando e colaborando com o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. E todas as noites, a partir das 18 horas, 19 horas, 20 horas, nós sempre temos lives aqui, trazendo professores doutores, pós-doutores, especialistas, tratando de saúde, tratando de sociedade, tratando de cultura, tratando de política. A gente quer alavancar a audiência do nosso canal, trazendo aqui informações de boa qualidade. E eu conto sempre às segundas-feiras com o Reinaldo, 19 horas. Pode ser, Reinaldo? Sim, claro, professor. Pode contar, estaremos aí no canal, disponível, pode contar comigo sempre. E é isso, tô disponível aí. E bom, porque esse vídeo aqui, ele fica no nosso canal, essa live fica no nosso canal. Depois eu te mando também o link, você pode transmitir para os seus alunos. E agora, às 19 horas, nós temos mais lives tratando também de assuntos da política. Obrigado, Reinaldo. Obrigado aos nossos telespectadores. Beijão. Um abraço. Um abraço, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.